A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo damos continuidade à campanha Renovando as Forças Espirituais. E a palavra de hoje está aqui em Mateus 17, 20. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e assim você vai estar abençoando o nosso canal. Tá bom? Você querendo participar dessa e futuras campanhas que nós vamos realizar aqui, adiciona o número do WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Pois bem, Mateus 17, 20 é um texto bem conhecido. No 19, os discípulos perguntam: por que nós não pudemos expulsar? Então no 20, Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui de imediato, assim que você bate os olhos nesse texto, fica bem claro que a fé, ela nos possibilita. Através da fé, nós conseguimos realizar e alcançar coisas que sem a fé não conseguiríamos. Ou seja, a fé, ela permite, né, ela possibilita você fazer coisas que normalmente sozinho você não faria. Tudo bem? A fé não é para que eu faça aquilo que eu já sei fazer melhor. A fé é para mim fazer coisas que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. Então, pela fé eu alcanço, pela fé eu conquisto. Assim como sem a fé, ninguém consegue expulsar um demônio. Por exemplo, você não vê ímpios expulsando demônios, tá? À torta e à direita do jeito que eles querem. Normalmente, um ímpio chama um cristão para ir lá na casa dele expulsar o demônio. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muitos irmãos que estão nos assistindo agora. Tá? Ou às vezes nem os crentes conseguem expulsar e aí chama um pastor ou chama um homem de Deus, uma mulher de oração para estar fazendo esse trabalho. Tá? Sem querer entrar naquelas questões de Umbanda, esse pessoal que trata com essas coisas, simplesmente um ímpio comum não consegue expulsar um demônio. Então, a fé te possibilita fazer coisas que sozinho, você sendo uma pessoa comum, você não conseguiria. E o interessante aqui é que expulsar demônio se trata do mundo espiritual, é uma questão espiritual, é um assunto que diz respeito ao mundo espiritual e não físico, não material. Tá? E a fé, por ser uma ferramenta espiritual, e é o apóstolo Paulo quem chama a fé de ferramenta, quando ele diz que a fé é como um escudo, lá em Efésios 6, né? Tomai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é uma ferramenta espiritual e é por isso que ela é útil para você conseguir atuar no mundo espiritual, como, por exemplo, expulsar demônios. Agora, fica uma pergunta: como que nós poderemos usar a nossa fé para coisas materiais, para o mundo material, sendo que ela tem utilidade espiritual? Pense um pouquinho comigo. Muitas pessoas querem usar a sua fé para conseguir coisas materiais, coisas estas que os ímpios e até mesmo os ateus conseguem conquistar sem precisar de fé nenhuma. Ou seja, eles não precisam de um acessório como a fé para conquistar certas coisas e bens materiais. Então fica uma outra pergunta: qual dos dois é mais fraco? Aquele que precisa de fé, né? Precisa de fé para conquistar coisas materiais, ou aquele que não precisa de fé, porque na verdade ele nem tem fé, é um ateu, é um ímpio, é um gentil, e mesmo assim, sem ter fé, ele conquista essas mesmas coisas materiais. É óbvio que a pessoa que precisa da fé, usando ela como se fosse uma muleta
para conseguir bens materiais, essa pessoa é mais fraca do que aquela que não precisa dessa muleta para conseguir bens materiais. O que significa que se você usa a sua fé para conseguir bens materiais, coisas que os ímpios conseguem sem precisar de fé, então o seu Deus, com D minúsculo, é mais fraco que os ímpios, porque esse seu Deus acaba se tornando apenas uma muleta para você, apenas um acessório, uma bengala para te ajudar a fazer uma coisa que tem um monte de gente aí fora fazendo sem precisar disso. E com certeza esse não é o Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele não é muleta de ninguém. Muitas pessoas estão hoje aí depositando a sua fé nesse Deus, com D minúsculo, que promete dar a eles tudo que os homens terrenos sonham. Mas o Deus de Israel, ele promete cumprir a sua palavra. O Deus de Israel promete cumprir a sua palavra, e o cumprimento da sua palavra é aquilo que os homens celestiais estão sonhando. Glória a Deus, porque o Deus de Israel não é muleta de ninguém, não é acessório de ninguém. E o Deus de Israel, eu me atrevo a dizer que ele não está preocupado em realizar o sonho de ninguém, de homem nenhum. Por quê? Porque ele tem os seus próprios sonhos para realizar. O Deus de Israel, ele tem os seus próprios desígnios para realizar. E quando um homem, por exemplo, como José, sonha com alguma coisa, não é um sonho que vem do coração de José, mas é um sonho que vem do coração de Deus para se cumprir na vida de José. Como a própria palavra diz, faria alguma coisa ao Senhor sem antes anunciar aos seus profetas? Então Deus, ele mostra o que ele vai fazer, o que é da vontade dele. Deus tem vontade própria, Deus não está aqui para fazer o que eu quero, para fazer o que você quer. Não, de maneira nenhuma. Nós é que somos servos para fazer o que ele quer, para fazer a vontade dele. Glória a Deus. Agora, veja que o que fica claro também nesse texto, né, no comentário do Moody, um grande pregador que levou 1 milhão de almas ao Senhor, em seu comentário ele fala que a fé é a confiança no cumprimento da palavra de Deus. Ele diz que a fé é confiança na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Através da Bíblia, nós conseguimos entender o que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer e o que Deus normalmente sempre faz. E a fé é uma confiança nisso, na vontade de Deus. É confiança na vontade de Deus. E é por isso que a fé se torna algo inabalável na nossa vida, porque confia de que Deus vai cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Então, se você confia que Deus vai cumprir o que ele está dizendo aqui, através da Bíblia, então você tem fé. Jeremias 1,12, ele diz: o que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Se você tem fé, essa fé não se abala, porque a palavra de Deus não se abala. Em Mateus 7,24, Jesus fala que o homem que pratica a sua palavra é igual ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Então, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram a casa, mas ela não caiu. É inabalável. Então, a fé na palavra de Deus, ela é inabalável, porque a palavra de Deus não se abala. E essa fé também cresce, porque a palavra de Deus nos leva ao crescimento. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para instruir. E ele diz que o objetivo de tudo isso é para que o homem de Deus seja perfeito e capacitado para toda boa obra. Então, a nossa fé em Deus, de que ele vai cumprir a sua palavra, ela cresce porque a palavra de Deus nos leva ao crescimento. E essa fé, ela envolve todo o seu ser, tá? Todo o seu ser.
Você começa, ela vai crescendo em você como grão de mostarda, né? Como uma semente que cresce. A sua fé vai crescendo e vai envolvendo todo o seu ser, toda a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, envolve tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. E essa fé, ela aproxima você de Deus a tal ponto que você começa a sonhar os sonhos de Deus. O que dizia Jesus? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Então, olhando dessa forma, você percebe por que Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então veja que a fé é fé na palavra de Deus sendo realizada. A fé é fé na vontade de Deus sendo cumprida. É fé de que a palavra de Deus não cai por terra. É fé de que Deus vai cumprir a sua palavra. É por isso que ganhamos a salvação pela fé, porque Deus está dizendo que vai nos salvar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, uma vez que eu estou arrependido, tenho fé de que agora, por causa do meu arrependimento, da minha confissão e do fato de eu estar buscando a Deus, Ele vai me salvar, porque estou me aproximando dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. E uma coisa é certa, se você crer que Deus vai cumprir a palavra de Deus, então você não será decepcionado. A Bíblia diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Hoje em dia tem muita gente que coloca a sua fé em si mesmo, nos seus próprios desejos. Ah, eu quero muito ganhar tal coisa e eu creio que Deus vai me dar. Ele não está crendo na vontade de Deus, ele está crendo que Deus vai fazer o que ele quer. Está crendo que Deus vai atender o seu pedido só porque ele pediu. Quem é você diante do Todo-Poderoso? Então, quando você não recebe, quando não acontece, você se decepciona, né, com Deus, entre aspas, porque na verdade você está se decepcionando com você mesmo. Porque se você crê em Deus, você tem que crer que Ele vai fazer a vontade dele. E a partir do momento que você sabe qual é a vontade dele na sua vida, então você tem aí uma fé inabalável, sabendo que Deus vai cumprir toda a sua vontade, todo o propósito que ele tem para você, a promessa ou as promessas que ele fez para você, ele vai cumprir. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui hoje é que se você tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ainda que seja pequena a sua fé, não importa, ela ainda é fé. Mesmo uma fé pequena pode fazer grandes coisas. Se você tiver essa fé, ainda que pequena, você pode remover montanhas. A montanha, ou o monte, que está dizendo aqui, é símbolo de uma barreira gigantesca e imóvel, intransponível. E Deus está dizendo pela fé que você pode remover barreiras, mas toda e qualquer barreira que você quiser, não. Toda e qualquer barreira que estiver entre você e a vontade de Deus. Você está aqui, a vontade de Deus é que você chegue lá. Então toda barreira nesse meio do caminho, pela fé, você pode remover. Nada vai ficar na sua frente, nada vai impedir você de viver os sonhos de Deus. Nada vai impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. A partir do momento que você, é claro, vive para Ele, né, entrega a sua vida para Ele e está preocupado em fazer a vontade dEle. Então, não tenha uma fé carnal, uma fé material, uma fé igual dessas pessoas que acham que pela fé eles vão obrigar Deus a fazer a vontade do homem. Isso é ridículo. Não, mas tenha uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica, uma fé conforme as Escrituras. Fé de que Deus cumpre sempre a sua palavra. Então, tudo que você tem que fazer é saber qual é a vontade de Deus na sua vida, e uma delas é muito simples. Conforme Efésios 4, do 11 ao 14,
ele está dizendo que muitas coisas que Deus faz dentro da igreja, né? O que Deus deu à igreja, apóstolos, mestres, e nisso envolve coisas que Deus faz na minha vida, né? Levanta um como mestre, levanta outro como apóstolo, outro como profeta, coisas que Deus faz na nossa vida, é para que todos cheguemos à unidade da fé, ao aperfeiçoamento dos santos, a varão perfeito. Glória a Deus. Então Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você amadureça, que você se torne um homem espiritual, uma mulher espiritual. Isso é certeza que é da vontade de Deus. Então tenha fé nisso, que todo vício na sua vida vai cair por terra, que essa dificuldade, essas lutas, você dificilmente consegue vencer a tentação, o pecado, isso vai cair, porque é da vontade de Deus que você cresça, que você amadureça, que você chegue num ponto espiritual onde você vai conseguir discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E uma vez que você entende tudo que está acontecendo ao seu redor, você não se abala, você não tem medo, porque você sabe o que está acontecendo. O medo e o desespero vêm quando a gente não sabe o que acontece. Mas o homem que chega à unidade da fé é espiritual, e conforme 1 Coríntios 2:15, Paulo diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. Ele entende todas as coisas, e é nesse ponto que Deus quer que você chegue, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual, e não importa a tempestade que venha, a dificuldade que venha, você vai discernir essas coisas e vai saber que faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, e vai saber que vai passar essa tempestade, vai saber que vai vencer, e é por isso que você não vai temer e vai ser firme e forte, se tornando aí um exemplo para os demais na presença de Deus. Amém? Então tenha fé, fé em Deus, fé na palavra de Deus e cresça, né, na graça, no conhecimento, chegando aí à unidade da fé. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.